Olá, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Eu sou o Diogo Neves, professor de Ciências e também regente da Sala de Leitura Cazuza, da Sétima CRE. Hoje, eu estou aqui nessa videoaula para falar com vocês sobre as borboletas. No vídeo anterior, nós falamos sobre os insetos, que são animais invertebrados. Lembra da definição sobre animais? Mas faltou eu falar um pouquinho sobre o que é um animal invertebrado. Já parou para pensar numa definição sobre isso? Quando a gente fala sobre animais invertebrados, a maioria das pessoas pensa que invertebrado são aqueles animais que não possuem ossos, mas isso não é verdade. A definição correta para invertebrado é todo aquele animal que não possui um sistema de sustentação de proteção do corpo, um esqueleto formado por ossos ou por cartilagem que não está presente na cabeça, ou seja, são animais que não possuem um crânio, nem formado por ossos, nem formado por cartilagens. A grande maioria dos animais pertencem a filos, ou seja, a grupos que são de invertebrados. Então, como por exemplo, no filo dos poríferos nós temos as esponjas. No filo dos quinidários nós temos a água-viva, a anêmona do mar. E aí nós temos também um grupo dos vermes, que fazem parte a solitária, a lombriga. O grupo dos anelídeos nós temos a minhoca, por exemplo, os artrópodes, que eu já falei no vídeo anterior, os moluscos, que são formados pelo caramujo, pelo polvo, pela lula, e também pelos equinodermos, que são as estrelas do mar e os ouriços do mar. As borboletas são animais invertebrados do filo dos artrópodes, e elas são insetos porque elas possuem algumas características que eu já comentei no vídeo anterior. Elas possuem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Elas também possuem um par de antenas, 2 pares de asas e 3 pares de patas. Você já esteve num borboletário? Então vamos embora conhecer um. Um borboletário é um ambiente fechado que tem um formato que lembra muito uma estufa. Ele é formado por um material transparente justamente para deixar a luz entrar. Por dentro, ele simula o habitat das borboletas com árvores, alimentos e águas disponíveis. É um ambiente ideal para que elas possam realizar a metamorfose. Mas isso, geralmente, é controlado e acompanhado por um profissional, permitindo que as borboletas tenham sucesso reprodutivo. As borboletas pertencem à ordem Lepidoptera, palavra que significa asa com escamas. Elas possuem uma grande variedade de cores nas asas, inclusive existe uma borboleta que se chama olhos de coruja. Veja como essas se parecem com folhas secas, que é uma estratégia de sobrevivência dessa espécie chamada camuflagem. A ordem Lepidoptera engloba não somente borboletas, como também as mariposas, que geralmente são noturnas e pousam com as asas abertas, diferentemente das borboletas. Esse animal aqui se chama esfinge e também faz parte dessa ordem Lepidoptera, embora se pareça menos com as borboletas. Olha que linda essas borboletas de asas azuis. Elas fazem parte da família Nymphalidae. Esse nome ninfa vem do grego e está sempre relacionado com beleza e utilizado para divindades que habitavam os rios, fontes, bosques e campos. Geralmente, animais com coloração bem vibrante são de hábitos diurnos, como essas amarelas aí. As de hábitos noturnos não são tão coloridas ou têm cores neutras, como marrom, ou são pretas ou cores escuras. As borboletas são insetos chamados holometábulos. Isso significa que eles têm uma metamorfose completa. A metamorfose é a transformação que acontece desde que eles nascem até a fase adulta. Após eclodirem do ovo, elas começam a fase de larva, que é chamado de lagarta. Depois de um tempo, após muito tempo a lagarta comendo, ela entra nessa fase que vocês estão vendo agora, que é chamada de pupa, em que ela fica enroladinha durante algum tempo e seu corpo vai sofrendo as transformações. E depois ela chega à fase adulta, que é a que a gente acha mais bonita, que nós costumamos ver, em que elas saem dessa pupa, como você pode ver aí, uma borboleta já saindo, com as asas um pouco enroladas, meio tortas, amassadas, para começar o seu voo em busca do néctar das flores. Nesse borboletário que eu fui, existem algumas espécies de borboletas, como essa amarela.
Essa borboleta daí, ela acabou de sair da pupa, recém-adulta. Repara como é que tá a asa dela, meio amassada. Então ela precisa andar, ela precisa fazer com que sua asa fique como essa daí, que é outra espécie, né, bem retinha, para ela conseguir fazer um voo eficiente. Senão ela vira alvo dos predadores de alguns animais que podem se alimentar dela. Essa borboleta está abrindo e fechando as asas justamente para poder mantê-las aquecidas, fazer com que os seus líquidos do corpo se espalhem bem e ela possa fazer um voo. Observem agora as borboletas, para você ver a biodiversidade delas mostrada aqui nesse borboletário. As borboletas são herbívoras, então elas se alimentam de frutos, aqui no caso uma banana. Elas se alimentam do néctar das flores. Veja que também outros insetos, como as moscas, são atraídas para esse alimento. Em comparação com a fase de larva, que come bastante folha, as larvas comem bastante folha, a lagarta, para poder crescer, para ter energia suficiente, para elas passarem um tempo sem se alimentar dentro da pupa. Agora veja um exemplo de cadeia alimentar. Eu estava ali fotografando e filmando as borboletas quando de repente me deparo, veja se você consegue observar, uma rã comendo a borboleta, se alimentando. Provavelmente ela estava no solo, procurando algum alimento, estava distraída, a rã veio e abocanhou. Então a gente consegue ver ali a cabeça da rã e um pedaço da asa da borboleta, porque o resto dela estava dentro da boca. Agora, se esse gafanhoto der mole, ele também vai virar presa fácil de outros predadores que estão presentes ali no borboletário. Temos aqui um exemplo, né, de reprodução das borboletas, para que essa fase desses 3 ciclos que eu mostrei para vocês se completem. É preciso que as borboletas se reproduzam. Então a gente vê que não existem diferenças visíveis entre o macho e a fêmea, então dizemos que não existe o dimorfismo sexual nessa espécie. Aqui nós vemos uma outra espécie de borboletas amarelas se reproduzindo, e é interessante observar que elas têm uma forma de reprodução diferente das outras, que estavam no solo, batendo as asas. Aqui elas já estão paradas. Olha a posição, uma para cima e outra para baixo, encostando os abdômenes dela, que o macho está inserido o sêmen no corpo da fêmea, para depois ela futuramente colocar os seus ovos. Por serem polinizadoras, as borboletas possuem uma grande importância ecológica. O seu aparelho bucal é formado por uma estrutura enrolada, que justamente desenrola quando elas pousam nas flores para buscar o néctar, que é a substância açucarada que algumas plantas possuem para poder atrair esses tipos de animais. Nisso que elas pousam nas flores, elas acabam esbarrando na parte masculina e o pólen acaba grudando nas suas asas, no seu corpo. E assim, de flor em flor, elas vão levando pólen, ajudando na reprodução das plantas. Depois dessa aula, que você aprendeu bastante sobre as borboletas, eu gostaria de agora sugerir 5 livros para vocês que nós temos na sala de leitura Cazuza e que você pode pegar emprestado para ler. Vamos começar então pelo 6º ano. Nós temos 2 livros indicados para esse ano. O primeiro se chama A Bela Borboleta, que foi escrita por Ziraldo, e ele vai contar a história de uma borboleta, que é a borboleta mais linda do mundo, que ela ficou presa dentro de um livro. E aí vários personagens já conhecidos, como por exemplo o Gato de Botas, a Branca de Neve, os 7 Anões, o Príncipe Encantado, Peter Pan, o Coelho do Relógio, etc., se reúnem para poder libertá-la. O segundo livro se chama Você Diz Que Sabe Muito, Borboleta Sabe Mais, escrita por Ricardo Azevedo. Esse livro vai conter várias histórias que foram escritos a partir da cultura popular, e ele vai conter contos de encantamento, ditados, trocadilhos, adivinhas e brincadeiras para os alunos que gostam desse tipo de livro. Bom, também indicando para o 6º ano, mas alunos do 7º também podem ler, nós temos um livro chamado Casa Borboleta Tíria, escrita por Lúcia Machado de Almeida. Esse livro vai contar a história de uma borboleta tíria que ela acaba se envolvendo numa arriscada aventura para desvendar um mistério por trás de um crime, né? E nisso que ela vai tentando desvendar, ela acaba se enfrentando grandes perigos.
Especificamente para os alunos do 7º ano, nós temos um livro que se chama O Caso da Lagarta que Tomou Chá de Sumiço, escrita por Milton Célia de Oliveira Filho. Como o próprio nome já diz, vai contar a história de uma lagarta que desapareceu. Então é um livro de mistério, suspense, em que os animais começam a perguntar uns para os outros para tentar encontrá-la. Agora, para os alunos mais velhos, né, do 8º e 9º, nós temos um livro de literatura estrangeira que se chama Na Asa da Borboleta, escrita por Germán Sánchez Espeso. Esse livro, na verdade, é um romance, né? E o que é um romance, quando a gente fala de literatura? É uma narrativa longa que possui ação, lugar, tempo, personagens e uma trama. Então esse livro vai conter tudo isso. E aí, como um trecho do livro, eu vou ler para vocês terem uma noção sobre esse tema. Diz assim: Dom Lizardo nem ergueu os olhos ante a presença do doutor. Estava muito ocupado em recortar o beijo de Griselda. Ainda aguardava aquele instante na asa da borboleta. Dito assim, pode soar estranho, mas Dom Lizardo achava que a vida de cada um está representada em algum lugar. Os adivinhos troianos viam-na nos fígados de um galo, e as bruxas de Barbasto nos sedimentos da urina. Por seu lado, Dom Lizardo guardava nas asas de suas borboletas. Não era uma coleção grandiosa, de exemplares raros, mas suas asas eram como páginas de um álbum de recordações. Então fica aqui para vocês 5 sugestões de livros que retratam esse mundo das borboletas, essa temática, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês pegando emprestado lá na sala de leitura. Um grande abraço a todos e fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.